Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, alegres e contentes para ouvir a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos, ó Pai, ser instruídos, ó Pai, que possamos, ó Senhor Deus, nos deleitar na Sua palavra, ouvir a Sua palavra, Senhor Deus, e diante, Senhor, daquilo que ouvimos, ó Pai, reformar os nossos caminhos, converter o nosso coração. Queremos Te pedir, Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja, Pai, trabalhando em nossas vidas de tal forma que estejamos mudando por meio do poder e da graça dessa palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 13, o verso 19, encerrando essa subunidade do capítulo 13. Eu vou fazer a leitura de toda a subunidade e nós vamos, a partir dessa leitura, dar continuidade, terminando assim essa penúltima subunidade do capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor: a esperança que se adia faz doer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro precipita-se no mal, mas o embaixador fiel é a medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Na semana passada nós expusemos o verso 18, que vai falar sobre, no primeiro momento, uma disciplina que resulta em instrução, e num segundo momento, numa repreensão, e vai dizer que a consequência de não ouvir a instrução, de não ouvir a disciplina, é a morte, é a destruição, é uma pobreza, e aqui momentânea, pontual, uma pobreza vergonhosa, mas o que guarda a repreensão, ou seja, o que aceita a disciplina, o que aceita a instrução, ele é sábio, ele será honrado. E aí nós vimos essa oposição entre pobreza vergonhosa e o que isso significa, Aqui no texto seria a consequência de uma pobreza, de uma situação vexatória por causa do pecado, por não ter ouvido a instrução, a disciplina do Senhor. E o sábio é aquele que ouve essa repreensão, submete a essa repreensão, e por isso ele é abençoado. E aí nós encerramos aqui essa subunidade com o verso 19. Lembrando que na estrutura do capítulo 13 dessa subunidade, nós temos essas partes externas, lá o verso 12 e o verso 19 representando essas partes externas da subunidade, e a parte interna que fala sobre o aceitar e o desprezar a palavra de Deus e as consequências disso na vida daqueles que desprezam a palavra e na vida daqueles que aceitam a instrução e buscam essa palavra. Ele fecha essa subunidade dizendo: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas o apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Ou seja, dando uma conclusão da consequência do que é desprezar ou não a palavra do Senhor, do que é você seguir os mandamentos, instruções divinas, e você rejeitar isso na sua
na sua vida. E ele termina da mesma forma como inicialmente começou. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. E a gente percebe que esse verso, juntamente com o verso 12, vai incentivar os retos, os sábios, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que desejam, como o salmista diz, anseia pelo Senhor, vai fazer com que essas pessoas desejem aquilo que é bom. Porque os retos vão experimentar a alegria agradável de ver os seus desejos satisfeitos. Mas os insensatos, os ímpios, os pérfidos, nunca têm os seus apetites saciados, por eles não abrirem mão do mal em troca dessa alegria. E é interessante até antecipar. Por quê? Porque esses desejos que se cumprem na alma e que agradam ao justo são desejos que apontam para a piedade, para a santidade de vida. São prazeres lícitos, que têm por fundamento ou por cobertura a vontade e o desejo do Senhor também para as nossas vidas. Mas ao contrário disso, os apetites e desejos dos insensatos representam somente aquilo que contraria a vontade do Senhor, ou seja, aquelas coisas que são pecaminosas e reprováveis diante do Senhor. Aqui nesse verso, na primeira parte do verso, o desejo que se cumpre agrada a alma, nós poderíamos dizer que está relacionado a fatos psicológicos, o desejo, aquilo que é subjetivo, aquilo que é da pessoa, do indivíduo. E o verso B, mas apartar-se do mal é abominável para o Senhor, estaria relacionado à ética, ou seja, à lei, de uma forma direta. E aí nessa estrutura antitética que nós temos aqui, eles devem ser entendidos da seguinte forma: o desejo que é realizado é doce para a alma e tem uma inclinação que detesta o mal. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Mas para o insensato é repugnante deixar a sua impiedade e imoralidade, e ele jamais experimentará essa gratificação agradável que o justo experimenta. Os prazeres e desejos do justo são lícitos, porque são permeados pela palavra de Deus, por aquilo que agrada a Deus, ao contrário do insensato. Nessa perspectiva, nós precisamos olhar e ver que esse desejo aplica-se somente a um objeto que é digno. Como ele está em oposição, em antítese com o mal, esse desejo, como diz aqui, o desejo que se cumpre, mas apartar-se do mal, há uma oposição aí entre esse desejo que se cumpre e um desejo pecaminoso, ou seja, o mal. E essa oposição vai mostrar que esse desejo aqui é um desejo piedoso. É interessante, né? Todas as vezes que nós falamos em prazer, que nós falamos em desejo, o que vem à nossa mente em primeiro lugar são coisas atreladas ao pecado. Mas não é assim, porque o desejo dos justos, ele representa vida. Por isso que é um desejo que se cumpre, que ele cita lá no verso 12, na sua segunda parte: mas o desejo cumprido é árvore de vida. Por quê? Porque esse desejo é agradável para a alma. Abra Salmo 21, versos 1 e 2, e nós vamos ver isso na perspectiva do salmista. Olha o que ele diz aqui:
Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Olhando superficialmente para esse verso, sem levar em consideração o contexto, nós vamos ver que a satisfação desse desejo aqui, que trouxe alegria, estava relacionado à sua salvação. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a sua salvação, porque o Senhor satisfez o desejo do seu coração. Abra 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Ali Paulo, ao final ali do seu ministério, quando estava diante da morte, se bem que parece que ele não é executado ali naquele momento, mas posteriormente há um afrouxamento aí da sua prisão, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. O desejo dele era receber essa coroa da justiça, e tudo que ele fazia apontava para isso, para esse prêmio da salvação. E aí nós vamos perceber que, de uma forma ou de outra, todos os seres viventes têm um anseio por uma vida, ou por vida. Até mesmo o insensato. Mas esse insensato, o ímpio, jamais terá o seu apetite satisfeito, porque aquilo que ele acha que é vida, aquilo que ele anseia, é repugnante ao Senhor e representa a morte. Veja aí no verso 25 do capítulo 13, a palavra de Deus diz assim: o justo tem o bastante para satisfazer os seus apetites. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que os apetites, os desejos do justo são satisfeitos. E nós temos vários textos das Escrituras que mostram que o Senhor satisfaz o desejo dos justos, dos retos. Abra aí Provérbios capítulo 10. Porque são desejos lícitos. São desejos em que uma piedade de coração anseia. O Senhor não deixa de ter fome, o Senhor não deixa de ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Abra aí Provérbios 11, verso 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. E por quê? Porque esse desejo aqui representa aquilo que é contrário ao mal, aquilo que é contrário ao que é pecaminoso. Quando um homem, por exemplo, deseja se casar com uma mulher e ele é um homem justo, na mente dele, na cabeça dele, ele deseja isso, deseja ter uma família, deseja ter uma esposa, mas o foco dele é Cristo, é o reino de Deus. E essa deve ser a nossa mente, entender qual é a vontade de Deus para os nossos desejos. Quando o homem ímpio, ele olha e almeja um casamento, por mais que ele seja influenciado pela palavra de Deus, o seu desejo cumpre somente uma estrada, o seu caminho, a sua própria satisfação e o agradar-se a si mesmo. É por isso que quando as coisas não vão bem, eles abandonam aquilo que lhe causa pesar, aquilo que pode lhe causar desconforto. Enquanto que o justo, ele olha para Cristo e percebe que naquela situação, naquele desconforto, ele quer trabalhar
Não somente o seu coração, ou o coração da sua esposa, ou o coração da sua família, mas a sua igreja. Os homens, ímpios, eles distorcem aqueles desejos que são lícitos e que foram colocados no coração do homem. Eu poderia dizer aqui, no caso da saciedade, né? Das necessidades, o Senhor não deixa ter fome justo, mas rechaça a avidez do perverso. Até nisso, eles ultrapassam os seus limites, olhando para essas coisas como um fim em si mesmo, para a sua própria satisfação e glória, e não entendem que também nessas coisas, aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos, no nosso entretenimento, nós devemos glorificar ao Senhor. Mas compare esses dois versos que nós citamos aqui com Provérbios capítulo 14, verso 16, na sua primeira parte, quando diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Veja Provérbios 16, verso 17, na primeira parte: o caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Perceba aqui o que o texto está dizendo em oposição àquilo que nós estamos vendo aqui. Coloque isso na balança. A Escritura está dizendo assim: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável. Ou seja, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus apetites que seriam lícitos, o homem ímpio, o homem que não teme ao Senhor, ele não quer se desviar dos caminhos tortuosos que muitas vezes nós tomamos, os atalhos, para cumprir o desejo do nosso coração. Eles não se desviam daquilo que é impuro, daquilo que representa transgressão, diferentemente do sábio, diferentemente do reto. E aí nós poderíamos perguntar, uma vez que já respondemos isso, por que então o desejo do justo é satisfeito? Porque tudo aquilo que ele deseja para si e para os outros passa pelo princípio de que aquilo que é mal não pode estar envolvido nesses desejos. Por isso o caminho do reto é desviar-se do mal. Por quê? Porque o maior desejo que o crente deve ter, e às vezes nós não pensamos assim, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Esse é o maior desejo. Voltando lá ao nosso catecismo maior, na sua primeira pergunta, que diz que o homem deve glorificar a Deus e honrá-lo. Esse é o propósito da criação, é o propósito de tudo que Deus fez nesse mundo. Então, quando os nossos desejos, eles afloram, quando você tem o desejo de trazer o sustento para sua casa ou enriquecer, nessa necessidade ou nesse desejo lícito, você precisa olhar e ver a glória de Deus nisso. Como eu posso glorificar a Deus com essas coisas? O desejo lícito de ter uma família, de ter uma esposa, de ter um trabalho, de se divertir ou de qualquer outra coisa, deve antes estar submisso a um desejo maior, que é glorificar a Deus por meio dessas coisas. E nós vamos perceber que esse é o maior desejo, ou deve ser o maior desejo, de nós que somos do Senhor. Esse deve ser o nosso alvo. Veja o que Matt Henry fala a respeito desse verso. Ele diz assim: este verso mostra a loucura dos que recusam a instrução,
pois poderiam ser felizes, mas não serão. Eles poderiam ser felizes. Há no homem fortes desejos de felicidade. Deus fez provisões para o cumprimento desses desejos. E isso deve ser um deleite para a alma, ao passo que os prazeres dos sentidos só são agradáveis aos apetites carnais. O desejo que tem os homens bons da benevolência de Deus e das bênçãos espirituais traz aquilo que é um deleite para as suas almas. Nós conhecemos os que podem dizer isto por experiência. E aí ele cita o Salmo 4, versos 6 e 7, diz assim: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. E por que isso? Porque o desejo do justo, que se cumpre e que agrada a alma, é um desejo que passa pela vontade de Deus. O maior desejo, como o Senhor Jesus falou, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, em realizar a sua obra. Esse era o maior desejo do nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu me lembro, agora falando sobre isso, de uma música de Michael W. Smith, bem antiga, que fala sobre a crucificação de Cristo, a vida, a sua obra e a sua crucificação. E o texto, ou seja, o título dessa música é Secreta Ambição, ou seja, o secreto desejo de Cristo. E o desejo dele era oferecer a sua alma como oferta pelo pecado. O nosso desejo deve ser cumprir a vontade do Senhor e satisfazer a sua obra em tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo. Mas veja a segunda parte aqui, quando ele diz: mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Por quê? Porque somente os insensatos preferem a morte em vez da vida. E por que isso? Porque alguém desejaria a morte, desejaria o sofrimento, a gente chama de masoquista, e não a vida. Porque isso vai fazer parte da sua natureza, isso vai fazer parte do seu ser, os seus desejos serão inclinados àquilo que está dentro do seu coração. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3, vai falar dessa depravação ou dessa situação em que os ímpios se encontram. E que nós também, num tempo outrora, estávamos nessa mesma condição. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esses homens, o insensato, o estulto, ou seja, aquele que não ouve a instrução, aquele que não tem prazer na palavra de Deus, aquele que não quer moldar a sua vida essa palavra e se conformar a ela, ele está morto. E essa situação se manifesta da seguinte forma, quando diz Paulo aqui: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que faz força, que opera, essa é a ideia, nos filhos da desobediência. A natureza deles é uma natureza rebelde. Eles estão mortos. E não só isso, quando Paulo diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. As nossas inclinações, os nossos desejos eram para o mal.
Tudo que licitamente o homem poderia ter nesse mundo que foi dado por Deus, que é dado por Deus, ele é transformado, ele é modificado para satisfazer as inclinações pecaminosas do coração do homem. Eu sempre digo que a vida cristã é uma vida consciente, E quando Paulo diz que esses homens estavam mortos, nós estávamos mortos, mostra uma vida inconsciente. Uma pessoa morta é uma pessoa inconsciente. É uma pessoa que não é uma pessoa que não tem movimento, que não está morto. Mas nós que estamos em Cristo vivemos uma vida consciente. E o que significa essa vida consciente no contexto ali do apóstolo Paulo, da mortificação da carne? É percebermos o nosso pecado, é reconhecermos que na nossa carne não há bem nenhum, que estamos lutando constantemente contra o velho homem, contra os desejos dessa carne, que são potencializados pelo mundo e por Satanás, que quer despertar esses desejos em nós. Por isso que a palavra de Deus, ela vai ao encontro do entendimento, mas não é um entendimento puramente racional. Agostinho dizia que você precisava entender para crer e crer para entender. A vida cristã parte dessa consciência. E que consciência é essa? É algo que Deus faz no coração do homem. Ele transforma por meio do Espírito Santo. É uma obra sobrenatural, apesar de ser ordinária. É uma obra que faz com que o homem agora consiga ver, seja consciente, esteja com os olhos abertos com relação à sua situação e às circunstâncias que ele vive. Porque ele não é aquele que sai espraiando a sua loucura, mas é aquele que domina a si mesmo. Ele não está cego, ele não está morto, ele está vivo, ele enxerga. Ele tem determinados princípios, e que princípio é esse? Fazer a vontade de Deus. O fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo. E todas as outras coisas, ou todos os outros desejos que a nossa carne, o nosso corpo, a nossa natureza anseia, eles devem ser permeados por esse princípio. Por isso nós rejeitamos o mal. Por isso o justo é aquele que se aparta do mal. Porque nós não estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora fomos ressuscitados em Cristo Jesus. E é por isso que somente os insensatos preferem a morte em vez da vida. E aqui fazendo uma palhinha, uma quebra, até no tema da nossa escola dominical, quando falamos sobre eleição, predestinação, livre-arbítrio, nós vamos perceber que os nossos desejos estão relacionados à nossa natureza. E se nós somos novas criaturas, nós não temos mais prazer com aquilo que é pecaminoso, por mais que esteja no nosso corpo, na nossa carne. Por mais que a nossa carne muitas vezes nos incline para isso, nós não temos mais prazer com essas coisas. Porque fomos transformados, hoje somos nova criatura. O velho homem foi tirado de nós. Ele ainda permanece presente na forma do pecado da nossa carne, porque essa é uma carne limitada. Ainda não fomos completamente transformados,
mas o início já se deu. Não somos mais escravos do pecado, não estamos mais mortos nos nossos delitos, porque Cristo morreu no nosso lugar, e agora estamos andando em novidade de vida. E essa novidade de vida, essa vida cristã, é uma vida consciente. Nós não somos levados pelos nossos desejos, nós lutamos contra eles, e nós os vencemos. Diferente dos insensatos. E quando nós pensamos assim, é interessante, porque a nossa mente só se volta para pecados morais, né? Adultério, assassinato, né? Coisas que são imorais aos nossos olhos, atitudes imorais. Mas nós vamos perceber que até mesmo na religião, na fé, esses homens que são insensatos, eles vão buscar aquilo que é mal. Eles vão desejar aquilo que é contrário à natureza divina e a uma religião verdadeira. Eles vão tentar perverter isso. Por quê? Porque eles não se apartam do mal, até mesmo quando demonstram uma certa piedade religiosa. Eles sempre vão para o caminho das trevas. Por quê? Porque eles preferem a morte. Eles preferem depender das suas próprias ações, da sua própria capacidade, do que depender da graça de Deus. E assim, mais uma vez, independente do seu comportamento externo, ser um comportamento aos olhos dos homens digno e íntegro, ele busca nessas coisas o mal que está por trás dela. Eles transformam aquilo que é bom em mal. Abra Provérbios capítulo 13, verso 14. Percebam que essa é a inclinação, essa é a tendência dos insensatos. Por quê? Porque eles não foram transformados por Deus, eles continuam sendo, como aquele exemplo que eu dei na semana passada na escola dominical, que é um exemplo de Samuel Falcão, quando ele fala sobre predestinação e eleição. Aí essa predestinação e eleição pressupõe santidade, a manifestação, ou seja, a evidência da eleição de Deus na vida de uma pessoa é a santidade de vida, é o desejo pelas coisas de Deus, é o caminhar nos caminhos do Senhor, é se apartar do mal. Essa é a manifestação ou a evidência de uma eleição, de uma predestinação. Por quê? Porque houve uma mudança de natureza, e ele dizia nesse livro muito antigo, que se fosse colocado, com as minhas palavras, se fosse colocado uma mesa com excelentes bebidas, com excelentes comidas, e aí você olha aquelas mesas que a gente vê muitas vezes em filmes de antiguidade, aquele frangão, ou seja, um peru, um fazão, aquela coisa, um porco, aquela coisa linda, aquelas frutas e tal. Você colocar ali um urubu, um animal de rapina, e do lado daquilo colocar um corpo morto, tirado do cemitério, de umas ou 2 semanas ou mais, colocado ali, ele vai comer o cadáver, porque é a sua natureza. Ele vai rejeitar aquela mesa, aquele banquete que está sendo oferecido, porque aquilo faz parte da sua natureza. Nós não somos mais assim. Nós não queremos aquilo que é morto, que está em decomposição. Muitas vezes nós somos atraídos por essas coisas quando lembramos dessa natureza antiga.
mas o nosso desejo deve ser aquilo que é bom, justo e íntegro. Veja o que Provérbios capítulo 13, verso 14 vai dizer. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. Agora veja o que Provérbios 22, 3 vai dizer. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Ou seja, eles não evitam os laços da morte. Abra Provérbios capítulo 16, verso 6. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Aí veja aí, Provérbios capítulo 1, verso 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E olha o verso 17 desse mesmo capítulo, capítulo 16, diz assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda seu caminho preserva a vida. Por outro lado, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, somente os insensatos e loucos preferem a destruição em vez de favor. E aí você vê lá no Provérbios capítulo 13, verso 15, a boa inteligência concede favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. E aí nós nos lembramos daquela parábola do filho pródigo, quando ele caindo em si, e a ideia ali, e é bem pontual essa expressão, caindo em si, ou seja, ele sai de um estado de loucura, de devaneio, e agora ele cai num estado de razão, ele olha ao seu redor e vê a sua condição, que era uma condição deprimente desde o momento em que ele abandona a casa do pai. A condição dele deprimente não é aquela em que ele desperdiça os bens e consequentemente começa a violar todos os princípios da sua religião, comendo comida de porcos, vivendo entre porcos. Mas a sua condição deplorável se inicia no momento em que ele abandona a casa do pai. E aí, desse momento em diante, ele vai em queda livre. E ele diz: os trabalhadores de meu pai. E a ideia ali é ele começar a racionalizar. É lógico que essa racionalização não é uma coisa humanamente falando do ser humano, mas é a ação do Espírito Santo, trazendo o entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz assim, caindo em si, ou seja, as escamas, como de Paulo, dos seus olhos caíram. Ele agora começa a enxergar a sua situação deprimente. Precisou chegar naquela situação para ver que daquele momento em que ele deixou a casa do pai até agora, ele estava numa situação completamente miserável. E muitas vezes nós somos assim também. Só conseguimos entender que a nossa situação é deplorável quando perdemos tudo. E não entendemos que a nossa situação deplorável começou no início em que nós abandonamos a Deus, que nós abrimos concessão. Mas porque naquele momento eu estava com saúde, estava com dinheiro, tinha as pessoas ao meu redor, eu não consigo perceber que a minha situação é deprimente. E aí o que acontece? Quando essa pessoa não chega a esse estado deplorável, ela é amortecida
amortecida pelo seu pecado. Mas o seu estado se manifesta claramente em apartar-se do Senhor. Somente os loucos e insensatos preferem a destruição em vez do favor. E é isso que você vai ver aqui nesse texto, na parte interna dessa unidade, Provérbios 13:15. A boa inteligência consegue o favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Não tem como transitar. Falar em transitável, eu me lembrei das estradas aqui no Brasil. É deprimente. Deprimente. Elas estão asfaltadas, muito mal asfaltadas. Semana passada eu fui na casa da minha mãe, asfaltaram ali a Uranus toda. Que beleza, um asfalto assim, todo torto. Eu vou dar aí alguns meses, aquilo está a buraqueira que era antigamente. É intransitável. E aí, como é que faz? Eu deixo de andar por essas estradas? Eu ando. Pego meu carro e vou. Aí o que acontece? O amortecedor quebra, a direção vai para o espaço. E quem entende aí de mecânica sabe que a questão ali da direção vai embora. É a mesma coisa na vida do ímpio. É um caminho transitável, por mais que pareça asfaltado, por mais que pareça bonitinho, você vai andar e você vai perder o seu amortecedor, você vai perder o seu pneu, você vai se destruir completamente. Mas não acontece de um momento para o outro. E aí, desculpe essa comparação. Me lembro que o Rodrigo viajou nos parentes da Luciana, na Alemanha. Ele disse que tinha um cara lá, um parente, um primo, que tinha um carro de 10 anos de rodagem. Ele nunca trocou um amortecedor. É nessa hora que você vê a diferença, É com o tempo. Por quê? Porque a estrada pela qual ele anda é uma estrada segura, ela é bem asfaltada, enquanto a estrada do ímpio ela é tortuosa, parece estar asfaltada. É bom, eu vou andar, mas você vai ver as consequências no final. Os insensatos são esses que preferem andar nesse atalho, chegar mais rápido do que ir por um caminho mais seguro. Eles também desejam, anseiam, preferem o perigo ao invés da segurança. Provérbios capítulo 13, verso 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o louco, ele espraia, ele declara, ele proclama a sua loucura. Ele deseja a perdição ao invés da cura. Verso 17: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. E aí nós vimos, nesse texto específico, falamos sobre a questão do pregador, daquele que ensina. Por quê? Esse mensageiro procura aquilo que é tortuoso e mal, ao invés daquilo que é justo e certo. Muitas vezes porque esse caminho é o mais difícil, mas é o melhor caminho. Esse caminho é o mais fácil, é o caminho da aceitação, mas é o caminho da rejeição à palavra de Deus. Por que um homem assume um papel desse para enganar e não exercer o seu ofício? Por quê? A Escritura vai dizer que ele é um lobo. A Escritura vai dizer que foi Satanás que o plantou ali, na parábola do joio e do trigo.
a Escritura vai dizer que é um homem que está distante do caminho do Senhor e às vezes nem percebe isso. E esse perverso, esse insensato, ele vai desejar uma pobreza vergonhosa em vez da dignidade social. Provérbios capítulo 13, verso 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. A natureza do perverso o inclina a desprezar a palavra de Deus, a palavra do sábio. E assim eles ficam alienados de um relacionamento com o Senhor da vida, o único relacionamento que é verdadeiramente gratificante, que sustenta a vida. E é interessante falar sobre isso, porque quando nós temos um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo é um relacionamento gratificante. Mas quando o centro da nossa vida não está em Deus, mas está em nós mesmos, ou naquilo que nós temos, a vida começa a se tornar pesada. Meu casamento está complicado, porque o meu coração está na minha esposa e não no Senhor. O meu casamento, meu coração está no meu marido e não no Senhor. Porque quando o nosso coração está no Senhor, o coração do homem estará no seu cônjuge. E assim, esse relacionamento que eu tenho será gratificante. Ontem me fizeram uma pergunta lá no encontro que nós tivemos. E foi mais ou menos assim, como dizendo assim, em outras palavras, casamento de crente termina, acaba. Aí eu disse, não, casamento de crente não termina, não acaba. Quando os dois temem ao Senhor, por mais ruim que sejam, o desejo deles é fazer a vontade de Deus, é lutar até o final por essa união, que é o reflexo da união de Cristo com a igreja. E se o nosso casamento não está representando isso, existe alguma coisa errada em nós, e que nós precisamos rever onde está o nosso coração e quais são os nossos desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos não estão no nosso cônjuge, na nossa família, mas estão fora da nossa casa, tanto para o homem quanto para a mulher. Meu desejo é ganhar muito dinheiro, e dessa forma eu negligencio ao meu marido e aos meus filhos, porque estou negligenciando primeiramente ao Senhor, porque não estou levando em consideração que o meu relacionamento é um relacionamento a 3 pessoas, não é? E é interessante porque quando esse relacionamento é a 3 pessoas, por mais que o seu cônjuge seja infiel, não use de integridade para com você, erre com você e dê todos os motivos para você reclamar, e ver nele ou nela erros, o nosso relacionamento é com o Senhor. E quando o meu relacionamento é com o Senhor, por mais que o meu cônjuge mereça da minha parte vingança, desprezo, retribuição, nós não fazemos isso, porque nós estamos casados em Cristo Jesus. Se o cônjuge é infiel, se o cônjuge não cumpre o seu papel, eu não tenho direito diante de Deus de também não cumprir o meu, de também não ser infiel, de não ser íntegro, para com ele ou para com ela,
Porque o meu relacionamento é com Cristo em primeiro lugar. Nessa perspectiva não existe vingança no casamento. Meu marido marcou comigo e não veio, esqueceu, tá lá jogando futebol. Deixa ele. Na curva eu vou pegar ele, né? E naquele dia que ele estiver esperando isso ou aquilo, eu não vou fazer. Eu vou esquecer também. Eu vou dizer, lembra aquele dia? A infidelidade do meu cônjuge não garante a mim o direito de agir da mesma forma com ele. E não só no relacionamento conjugal, não. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo muito mais fácil. O apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que a vingança pertence ao Senhor. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando tiver sede, dá-lhe de beber. Deixa que o Senhor retribua, se essa for a vontade de Deus. Você vai e pregue o Evangelho, pregue a paz. É mais ou menos isso. Viva o Evangelho, viva a paz, porque a vingança pertence ao Senhor. E por que isso? Porque o nosso relacionamento é com Deus. Não é em primeiro lugar com o nosso cônjuge, não é em primeiro lugar com os nossos filhos, não é em primeiro lugar com a nossa sociedade, com o governo, com o meu trabalho. É em primeiro lugar com o Senhor. E quando o nosso relacionamento está em primeiro lugar com o Senhor, todas essas coisas não só tomam o lugar devido, mas trazem honra para o nome e para o Evangelho da graça de Deus, no meio do nosso procedimento santo. Mas não é assim com os insensatos. Eles estão alienados de um relacionamento com o Senhor da vida. É por isso que essas questões circunstanciais, ou essas questões do nosso dia a dia são violadas, porque eles não têm uma aliança com o Senhor, eles não têm um compromisso com Deus. E esse é o único e verdadeiro, gratificante relacionamento que sustenta a vida e que jamais vai trazer para nós qualquer pesar ou arrependimento. Olha que o salmista lá no Salmo 17, capítulo 17, verso 15 diz, 17:15, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a sua semelhança. A ideia do salmista, o que ele mais deseja, é aquilo que Paulo fala, que nós fomos eleitos, predestinados, para sermos conforme a imagem daquele que é o Filho. Abra o Salmo 42, no verso 1. Diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O maior prazer e a maior alegria que o homem pode ter é estar no relacionamento com Deus. Perceba, quando você está triste, quando você está aborrecido, pare para pensar e veja, sonde seu coração. Provavelmente, o pecado vai estar relacionado a esse desprazer. Um desejo pecaminoso, uma visão distorcida, vai estar envolvido nisso. Comigo é assim. Não sei como você, mas todas as vezes que eu não me sinto bem, que eu não estou bem, é aquele dia que você acorda assim, sabe, meio virado, sabe, aquele incômodo. Aí quando você vai sondar o teu coração, lá no fundo é pecado. Às vezes disfarçado de qualquer outra coisa, até de um bom desejo. Mas lá no fundo é pecado. Por quê? Porque o pecado traz desconforto para nós crentes. A gente não consegue
conviver com o pecado. E muitas vezes a gente peca mais ainda. A gente responde como o próprio pecador. O pecado que está lá dentro de você, um desejo, sei lá, ruim, inveja, raiva, falta de perdão, né? E aquilo está ali dentro de você, você está se sentindo mal, e a maneira como você reage a isso é cometendo mais pecado. Mas você sonda o seu coração e consegue perceber por que eu estou assim, o que está acontecendo. Aí você vai pedir ao Senhor que sonde o seu coração lá no mais profundo. Você vai perceber que existe alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. E aí, dentro dessa perspectiva, se o insensato mudasse sua atitude para com Deus e deixasse de lado o seu comportamento repulsivo para com a humanidade, as coisas seriam completamente diferentes. Mas ele não tem capacidade, porque sem regeneração, qualquer ideia de se comportar de outra maneira é improvável, é impensável, é impossível. Na verdade, isso é uma abominação, como diz a Escritura, Provérbios 3,19, desejo que se cumpra agradável, mas apartar-se do mal é abominável para o Senhor. Veja o que Provérbios capítulo 3, verso 7 vai dizer: não sejas sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 16, 6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Mas ele não quer temer ao Senhor, ele não quer ter esse sentimento. Porque ele não foi transformado. A sua natureza é daquele animal de rapina que deseja lixo, que deseja coisa podre. Se nós compararmos Provérbios capítulo 13, verso 19, com Provérbios 16, 17, vamos ver o seguinte: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Ele não quer andar em outros caminhos que não sejam esse. Ele quer ver o seu desejo cumprido, mas não quer abandonar o pecado. Por quê? Porque ele acredita que se ele mudar de comportamento, a diversão acaba, aquilo que é bom acaba. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas principalmente os jovens, né? Eu, quando era mais jovem, não só escutei isso, mas também tinha esse desejo. Eu quero as coisas boas, mas eu não quero me afastar do mal. Por quê? Porque vai ficar sem graça. Vai ficar sem graça. E aí você busca aquilo que lhe dá prazer, mas que destrói a sua alma. Veja que Provérbios capítulo 10, verso 23 vai dizer: para o insensato praticar a maldade é divertimento. Quantas vezes isso não foi uma realidade na nossa vida? Principalmente quando os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Vejam que Provérbios capítulo 15, verso 21 vai dizer, paralelamente a isso: a estultícia e a alegria para o que carece de entendimento, mas o sábio anda retamente. Ele não quer. E quando ele quer de uma forma diferente daquela vontade de Deus. Ele quer, mas ele quer da sua forma.
Como foi com Balaão, seu desejo era morrer a morte dos retos, mas para ele era uma abominação deixar o prêmio da injustiça. Como diz lá 2 Pedro capítulo 2, verso 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele queria ter uma vida de reto, ou seja, ele queria morrer dessa forma, mas ele não abandonou o pecado, ele não abandonou o desejo por aquilo que é injusto. O jovem rico, a mesma coisa. Ele queria a salvação, ele queria ter o reino de Deus, mas não queria abandonar o amor que ele tinha ao dinheiro. E aí em João capítulo 6, João capítulo 6, nós vemos o mesmo princípio. As pessoas estavam buscando o Senhor porque queriam comer, porque queriam se alimentar, porque viu ali que aquele evangelho, aquela palavra era boa, o Senhor fez milagre. Aí o Senhor diz assim: vós me procurais porque não vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartais. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com esse selo. Eles querem vida, mas não querem compromisso. Eles querem morrer a morte dos justos, mas não querem abandonar o prêmio da injustiça. A gente pode usar essa expressão de forma metafórica: os desejos e as compensações do pecado. Porque o pecado também compensa. Não diz que a prostituta limpa a boca e diz que está satisfeita? Compensou. O roubo, aqueles homens que chegaram para o filho de Abraão e disseram assim: vamos todos fazer uma sua bolsa aqui, vamos enganar as pessoas e vamos tirar proveito disso. Há uma compensação. Mas como o próprio texto de Provérbios diz, eles estão tesourando para a sua destruição. Eles estão armando ciladas contra eles mesmos, porque estão andando no caminho da destruição. E quando o discurso ficou duro demais ali para os discípulos, aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus, muitos começaram a pular fora. Por quê? Porque eu quero ter isso aí, mas eu não quero passar pelas coisas que eu tenho que passar para chegar. Eu não quero abrir mão do prazer pecaminoso, das vantagens. E aí nós vamos perceber uma diferença abissal entre os apetites e destinos dos sábios e dos insensatos. É tão grande como um abismo que separa o céu do inferno. Veja Provérbios 29 e 27. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação. O perverso. Ou seja, eles odeiam aquilo que nós fazemos. Eles querem, eles desejam vida, mas eles detestam o caminho da vida. Bruce Waltke resume esse verso nas seguintes palavras. Ele diz assim: a vida de uma pessoa depende da satisfação dos seus apetites e necessidades básicas. E é uma grande verdade, porque o Salmo 42, verso 1 e 2 diz assim, o salmista: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Verso 11: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A vida dessa pessoa depende da satisfação desse desejo, dessa necessidade básica que é de Deus.
Lá no Salmo 130, nos versos 6 a 8, ele diz assim: minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete, ele dá ênfase, porque não existe um desejo maior de alguém que está de sentinela ou de guarda, principalmente quando está em perigo de guerra, porque era essa situação e não consegue ver o inimigo. E geralmente o inimigo vem à noite, na calada da noite. E o desejo é que aquele momento passe, porque é um momento de extremo perigo. Ele deseja ardentemente quando vê o sol nascendo, quando vê, ele se tranquiliza. Porque além de abandonar o seu posto, ele vai sair daquela situação. Ele diz: a minha alma anseia, deseja, mais que os guardas pelo romper, mais do que os guardas. Era um desejo intenso. Ele esperava no Senhor, pois sabia que havia misericórdia e redenção. É Ele que redime o seu povo das suas iniquidades. É por isso que nós chegamos aqui ao culto, viemos para cultuar, vamos cultuar, porque esse é um desejo do nosso coração. Porque esse é e deve ser o maior desejo da nossa alma. E muitas vezes a gente acha que esse desejo é um desejo como uma paixão, né? Às vezes ele pode até em determinados momentos se manifesta assim, né? Mas às vezes não. Às vezes o cansaço da semana, às vezes você ficou aí acordado à madrugada por causa do filho ou por qualquer outro problema, não teve uma boa noite. E aí chega o dia do Senhor. E aí você não tem disposição física nenhuma, nem vontade física para vir à igreja. Mas você tem a vontade no coração. Eu preciso ir, porque lá eu vou encontrar refrigério. Eu me lembro, na minha época de militar em Roraima, que tinha os cultos às quartas-feiras também, né? Domingo nós estávamos sempre presentes lá. E como eu era liderança da igreja, o pastor disse: olha, eu sei a sua dificuldade e tal, mas é bom que você esteja também de quartas-feiras, apesar de não ser o dia do Senhor e tal, mas a igreja está reunida, é um programa da igreja, nós vamos orar e tal, blá, 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 blá. E depois que ele falou aquilo comigo, eu chegava em casa às vezes, cansado, sem disposição alguma, sem vontade de nem abrir os olhos. Minha esposa estava na porta com as crianças, isso às vezes até no domingo, né, de manhã, quando eu tirava serviço, nas portas com as crianças arrumadas. Às vezes eu ia direto para a igreja, às vezes voltava para casa. Vinha para casa, era chegar em casa, jogar uma água, tomar um banho, o carro já estava ligado, íamos para a igreja. E quando eu chegava na igreja, sentava, havia lá a pregação, aí tinha um momento de comunhão com os irmãos em oração, o que nós fazemos aqui em cima. E aí sempre eu voltava dizendo assim para minha esposa: foi um bálsamo. Eu me arrependia de ter o desejo de ficar em casa, de não estar ali na igreja com os irmãos. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E muitas vezes o desejo passa pela mesma questão do amor. Não é um sentimento, ele vai se manifestar muitas vezes por meio do sentimento, mas é o saber que eu preciso fazer. É o saber a necessidade que eu tenho disso, de que a minha alma precisa disso. Isso deve incomodar o coração do crente, quando o povo de Deus está reunido e eu não estou presente. Até mesmo quando estamos doentes. Quantas vezes as pessoas já chegaram para mim,
ia, quando ficávamos na porta, ali em algumas igrejas que eu pastoreei. Ai, pastor, eu estava doente, eu não pude vir à igreja, mas como eu estava sentindo falta disso. Não vi a hora de poder me levantar e estar aqui, cultuando ao Senhor. E por que isso? Porque esse é o desejo da alma do crente. Por outro lado, o insensato que é frustrado, e é frustrado por isso, porque o seu desejo não está no Senhor, cambaleia de fracasso em fracasso, mas o reto, satisfeito, porque o desejo que se cumpre agrada a alma, cresce de força em força. Eu gostaria de terminar reproduzindo o que Matthew Henry fala em seu comentário. Ele diz assim: eles jamais serão felizes, pois para eles é uma abominação apartar-se do mal, o que é necessário para que sejam felizes. Nunca devem esperar alguma coisa verdadeiramente doce para as suas almas os que não desejam ser persuadidos a deixar os seus pecados, mas os que guardam debaixo de suas línguas como um doce. E aí você percebe que essa sublimidade ela se fecha completamente no seu sentido, né? Desejo cumprido, ou seja, a oposição que existe em aceitar e desprezar a palavra de Deus, e o que isso vai redundar na vida daquele que age dessa forma. Eu gostaria de terminar com Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14, que vai fechar essa exposição. Por quê? Porque o insensato ele não quer apartar-se do mal, né? E a Escritura vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí ele vai dizer que esses que pecam, mas que não encobrem as suas transgressões, são aqueles homens e mulheres, é o homem feliz, bem-aventurado. E por que ele é feliz? Porque ele é constante no temor do Senhor, até mesmo quando peca. Porque quando peca ele não encobre as suas transgressões. Mas o que ele diz aqui: mas o que endurece o coração cairá no mal. Muitas vezes nós temos agido como insensatos. Não somos insensatos, mas agimos como tal. E a resposta para isso está em Provérbios 28, 13 e 14. Quando agimos dessa forma, precisamos reconhecer o nosso pecado. E o texto aqui ele é bem interessante, porque ele vai falar de um arrependimento, de uma mudança de comportamento. Porque é isso que acontece. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, há uma mudança de comportamento. E é isso que vai fazer a diferença entre o justo e o insensato. Porque o insensato, o ímpio, ele vai andar num caminho tortuoso, nós não. Mas quando nos distanciarmos desse caminho, nós não vamos encobrir o nosso pecado, nós vamos confessar ao Senhor, porque o temor de Deus, a reverência, a obediência, o peso na mão de Deus, da quebra da confiança, da quebra do relacionamento, do distanciamento por causa do pecado, vai doer no nosso coração. É a tristeza que provém também de Deus. E aí nós não vamos encobrir, não vamos aguentar mais, não vamos suportar mais. E vamos confessar e vamos abandonar esse pecado.
há grandes diferenças que a Escritura mostra claramente entre o justo e o ímpio, entre o perverso e o crente. É uma diferença abissal. E nós precisamos cada dia mais evidenciar essa diferença. Não só diante do Senhor, mas no mundo em que vivemos. Porque a cada dia que passa, esse mundo precisa mais do nosso testemunho, da nossa fidelidade e da nossa integridade ao Senhor. E essas coisas só nos vêm pela graça de Deus. Então vamos clamar por essa graça, vamos suplicar ao Senhor dos céus, dizendo que não somos capazes por nós mesmos, mas que confiamos na sua capacidade e no seu poder em nossas vidas. Vamos orar, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra ela possa consolar o nosso coração, que ela possa, Senhor Deus, nos confrontar e que possamos olhar para ela, Senhor Deus, e vermos o caminho, Senhor Deus, para a cruz de Cristo, para esse Salvador que é maravilhoso, para esse Salvador, Pai, que é o Senhor das nossas almas, que é o amado de nossa alma, o amado do nosso coração. Recebe, Pai, o nosso louvor agora nesse cântico que vamos entoar, ó Pai, e que a nossa oração, Senhor Deus, nesse momento, se circunscreva, Pai, aquilo que estamos cantando agora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.